É verdade que o carro elétrico já nasceu morto? É verdade, se danificar a bateria, o preço é de um carro novo? Quanto custa para carregar? No vídeo de hoje eu vou responder todas essas suas perguntas aqui a bordo de um carro elétrico, o XC40 P6. E tem muita dúvida aí que é loucura de internet. Não toque tambor para maluco. Calma, que hoje eu vou responder tudo isso para vocês. Pois é, meus amiguinhos, eu pedi para vocês perguntarem para mim lá no Instagram do canal suas perguntas sobre carros elétricos, então hoje vou respondê-las todas. Claro que eu selecionei algumas mais interessantes, porque muitas perguntas. Começando aqui pelo Rama Matheus. Lucão, o que você acha de supercarros como McLaren, Ferrari, Lamborghini ter seus motores passados para elétricos daqui a alguns anos? Acho que vai perder a essência? Eu acho que não, cara. Eu acho que para esses supercarros como o carro de Fórmula 1 também vai continuar o motor a combustão, porque é tanta potência que vai drenar a bateria, né? Você vai ficar sem autonomia muito rápido, né? Então, você pega, por exemplo, vamos supor um super esportivo, uma Lamborghini, uma Ferrari com 1000 cavalos. Se esses 1000 cavalos forem extraídos unicamente do motor elétrico, você não vai conseguir ter uma autonomia grande, né? Você vai chupar tanta carga da bateria que em vez de você ter, que nesse carro aqui, 400 km de autonomia, você vai ter 100. Então eu acho que eles vão ficar no híbrido ainda um bom tempo, pelo menos até a tecnologia conseguir alcançar novos níveis. Calma que eu já falo melhor daqui a pouquinho. Perder a essência, eu acredito que não. O Vincent 7. Em média, qual a vida útil da bateria e qual o valor de uma dessas novas? Então, boa pergunta, Vincent. É o Gene Vincent, pai do Rockabilly. Boa pergunta. Vamos por partes. Em média, qual a vida útil? Eu vejo muita gente aí repetindo esse mesmo discurso, né? A bateria, o preço do carro, tal. Elas são em módulos, né? Não é a bateria inteira. Tem outra pergunta sobre isso, eu vou responder melhor daqui a pouquinho. Vida útil da bateria. Ela é feita, projetada, claro que existem marcas e marcas de carro, qualidades e qualidades, mas em média para durar um ciclo de 2000 cargas. Tá? Lógico que também vai depender de quantas cargas você fizer, a qualidade, enfim, muitas coisas. Estamos falando aqui em média. 2000 cargas, beleza. Se você pega um carro que nem esse daqui, né, já que estamos dentro dele, vamos falar dele, dá ali mais ou menos 400 quilômetros com uma carga inteira. Se a gente está pensando que o caba vai usar, né, carregar 100%, usar os 400 km para depois carregar, é só você fazer 400 vezes 2000. Vai durar mais que muito carro a combustão, né? Fez a conta aí? Pois é. Vai durar mais que muito carro a combustão. É só você parar para pensar aí. Você conhece algum carro a combustão com mais de 1 milhão de quilômetros? Provavelmente você conhece. São muitos? Não são muitos. É mais ou menos essa a conta aí. Agora, o Theo Melo 34, eu pedi para perguntar sobre as dúvidas sobre carro elétrico. Ele falou o seguinte: donos de carro elétrico gostam de fio terra? Ô Theo, Freud explica isso, tá? A gente tá falando de carro elétrico, você tá pensando se vai entrar alguma coisa no orifício? Freud explica, eita, vontade isso. O Luiz S. Carros híbridos, você acha que são melhores que elétricos e a combustão? Luiz, eu não acho que é uma questão de ser melhor ou pior. Eu acho que hoje, 2023, estamos gravando quase na véspera do meu aniversário, esse vídeo aqui, provavelmente até ir ao ar eu já fiz 38, mas me dá um parabéns do mesmo jeito, dá um tapa aí no like para ajudar. Hoje, na realidade, né, nas circunstâncias atuais de infraestrutura que temos no Brasil, eu acho o carro híbrido mais viável do que o carro elétrico, tá? Se você me perguntar assim, qual que é mais legal? O elétrico é mais legal. Torque instantâneo, já vou falar melhor sobre isso daqui a pouquinho. Porém, você tem essa dificuldade de achar lugares para carregar, tal, né? Não é todo lugar, não é toda viagem, enfim. Hoje o híbrido é mais viável, né? Principalmente se não for um híbrido plug-in e tal. Já fiz um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui explicando melhor sobre as diferenças dos tipos de híbrido. Hoje é mais viável, porque às vezes você vai para algum lugar e não tem onde carregar, né? Eu dou um exemplo que aconteceu aqui em casa. Eu tive que ir até Bauru, um beijo aí para meus amigos de Bauru, lanche maravilhoso, e eu tava com puta carro elétrico em casa, com Porsche Taycan.
E não dava para ir para Bauru, que são mais de 400 quilômetros, né? Não dava para ir, chegava, e eu até pesquisei, né? Vi lá o mapinha e tal, para ver onde tinha carregador, e tinha carregador até em Bauru. Só que era carregador lento, um wallbox normal, que ia levar 7 horas para carregar o carro. Então eu teria que ir, suponhamos que eu chegasse lá, eu tenho que botar para carregar e esperar 7 horas. Ia fazer o quê? Ia ficar numa pousada, dormindo, entende? Então ainda tem essa dificuldade. Já o híbrido não, o híbrido você coloca a gasolina e vai. Se eu quiser sair daqui e ir para o Uruguai dirigindo, eu posso ir. O elétrico ainda não. Claro que essa é a realidade de hoje, né? Janeiro de 2023. Quando eu comecei o canal, eu lembro que eu queria muito filmar carro elétrico, muito, que era muita novidade há 4 anos e meio atrás. E eu lembro que eu olhei no mapa de São Paulo, tinha tipo 2 carregadores perto de onde eu moro, né? Hoje já tem um monte, então assim, em menos de 5 anos mudou, então talvez daqui a alguns anos mude. O Rogers, filho, Lucão, você viu aquele vídeo do Cinquecento elétrico que as baterias deram PT por conta de pequenos amassados? Isso é real? É o problema de projeto? A posição das baterias em todos os carros geram esse risco? Boa pergunta, Rogers. O Roger, ex-filho? Rogers, filho. Boa pergunta. Vamos lá. As baterias num carro elétrico, né? Se você olha lá como que é, né? Você vai ver vamos pegar isso daqui. Você vai ver um negócio assim, né? Um quadrado assim. E você acha que é aquilo a bateria, né? Que esse quadradão, que nem lembra dos celulares, quando você conseguia tirar a bateria? Você ia achar que era aquilo, mas não é. A hora que você abre isso daqui, né? Ou aquilo lá, a hora que você abre, vocês vão ver, são pequenas baterias, são pequenos módulos de bateria, justamente para não acontecer isso que circulou aí pela internet, né? Ah, eu peguei uma pedra, estourou todo o sistema de bateria, deu PT no carro, olha aqui, 200 mil reais. Não é assim que funciona. Vamos supor que acontecesse um acidente desse, que você pegasse ali uma pedrona e danificasse a bateria. Ia danificar 1 módulo, 2 módulos, 3 módulos, não ia danificar a bateria inteira. É feita para não ser danificada inteira, para você trocar esses módulos defeituosos e não a bateria inteira. Então, mesmo se a gente parar para pensar, como eu falei no exemplo anterior, né, de ela ter uma vida útil de X mil quilômetros, quase 1 milhão de quilômetros, você não vai trocar a bateria inteira, você vai trocar alguns módulos. Claro que a bateria inteira ainda é muito cara, né? Vamos supor, no acidente, que não sei lá o que. Sim, aí vai ser muito cara. Porém, elas são feitas em módulos. Não é assim, estourou o negócio, vai... Não, são pequenos módulos. O preço do módulo varia de marca para marca, de bateria para bateria, mas eu fiz um vídeo uma vez de um jack, que eles me passaram as informações bonitinhas, então isso foi muito legal da parte da jack, e cada módulozinho ali custava se eu não me engano, posso estar errado, de R$ 1.500 a R$ 2.500, dependendo do módulo, dependendo da posição dele. Então vamos supor, nesse exemplo, vamos arredondar para R$ 2.000, danificou 3 módulos, vai ser R$ 6.000. Ai, Lucão, que absurdo, R$ 6.000! Mas carro elétrico não tem manutenção, né? Você tem que pensar nisso, não tem isso, não tem aquilo, não tem câmbio, não tem nada. Vamos supor, no mesmo exemplo, se danificasse o câmbio do seu carro, ia sair mais. O Fernando F10, por que a autonomia é tão baixa? Será que mais para frente teremos carros elétricos com autonomia maior? Boa pergunta, Fernando. Eu acho que não teremos carros elétricos com autonomia maior. Por quê? Observando o cenário lá fora, que, né, tem as novidades são mais efervescentes, isso também é legal do carro elétrico, né? É mais rápido a evolução. Se você pega em 5 anos o que um carro elétrico evoluiu, é bizarro. Há 5 anos a gente falava que uma autonomia boa era 200 km. Hoje, um carro que tem uma autonomia abaixo de 400 já está ruim. Lá fora, o que estão fazendo? Porque o que acontece? Uma autonomia maior vai significar ter mais baterias no carro e mais módulos, né? Uma bateria maior significa mais peso, que isso também vai prejudicar
a autonomia, entendeu? O dilema, a antítese é mais ou menos assim. Então, por exemplo, assim, existem os carregadores parrudões, nível 3, aqueles boladões, aqueles que injetam muita carga no carro, que antes, num carro elétrico, você parava ele ia de 10% a 80% da carga, ou seja, chegava lá com 10%, você plugava lá e ia até 80% em 1 hora. Super legal, super bacana, né? Atualmente, os carros já fazem 40 minutos isso. Pois é, a Hyundai lá fora já desenvolveu uma tecnologia para fazer em 15 minutos. Em 15 minutos. Então pensa aí, você para lá na estrada, né, para passar um fax, famoso número 2, daquela cagadona. Em 15 minutos seu carro já tem 80% da bateria, o que é bem legal. Então eu acho que a tecnologia vai guiar para isso, para fazer o carro carregar mais rápido e não ter baterias maiores. O Ferraz pergunta, esses pontos de carregamento, por exemplo, em shoppings, é gratuita a recarga? Sim, Ferraz, a recarga é gratuita, você paga pelo estacionamento, né? Existe aí uma trava legal que impede de qualquer pessoa cobrar por eletricidade. Pois é, só quem tem a concessão do governo pode cobrar por eletricidade, então não se pode cobrar. Então se cobra o estacionamento, às vezes supermercados é até grátis. Por que os donos de shopping fazem isso então? Bom, você vai deixar lá o carro carregando, você vai entrar, tomar um cafezinho, dar uma volta. É meio que um convite, né, para você ir no shopping. Já aconteceu em casa, por exemplo, a gente estava com E208 elétrico, e minha namorada falou assim, eu quero ir numa loja X. Eu não vou falar porque a loja não me paga. Eu quero ir lá numa loja X de maquiagem. Eu falei, peraí. Aí eu olhei shoppings que tem carregador e que tem a loja. Então eu escolhi ir naquele shopping, porque enquanto ela estava lá escolhendo maquiagem, eu pluguei lá e dei uma carguinha, ganhei 30% de carga enquanto ela escolhia maquiagem. É mais ou menos essa a vantagem. O J. Rodrigues Magal, você acredita que falta alguma iniciativa de empresas para garantir o investimento em rede de carregamento de carros elétricos aqui no Brasil? Lá fora vemos empresas espalhando estações de carregamento pela cidade. Então, J. Rodrigues Magal, é mais ou menos o que eu falei anteriormente, né? Às vezes existem leis que atrapalham a gente mais do que ajudam. As montadoras de uns anos para cá, não só a Volvo, como a Audi, como as outras montadoras agora que eu não consigo lembrar, elas estão com planos de espalhar mais carregadores para a cidade e principalmente para esses parrudões, essas que fazem a carga em 40 minutos nas estradas. Porque elas se tocaram que se elas não fizerem isso, ninguém vai comprar carro elétrico, né? Por exemplo, esse daqui está hoje, por exemplo, na data de gravação, 330 mil realezas. É muita grana para eu me preocupar se eu vou ter carga para chegar, se eu vou ter carga para voltar, é muita grana. Então elas já perceberam que se elas não fizerem isso, ninguém vai comprar. Então sim, como eu disse, né, daqui uns anos, a curto prazo, a gente vai ver sim mais carregadores. O Bruno pergunta, elétrico ou híbrido para a realidade do nosso país? Acho que eu já respondi isso. Eu acho o elétrico mais legal, mas o híbrido, eu diria que sim, é a opção mais viável, principalmente para quem viaja bastante. O Cauã Rafael, Lucão, mesmo com a exploração de lítio e descarga de baterias, o carro elétrico é mais ecológico do que a combustão? Sim. Existe vários estudos, né? Existe gente que usa o meio estudo para provar que o estudo completo está errado, né? Eles falam assim, olha aqui, quanto que se gasta, quanto que se polui para extrair o lítio para fazer um carro elétrico. Muito mais do que fazer um carro a combustão. Sim, mas depois não mostra ao longo dos anos quanto poluição a combustão polui mais. Então, tudo que se gasta para fabricar a bateria, para fazer a bateria de um carro elétrico, se recupera no primeiro ano dele rodando contra o primeiro ano de um carro a poluição rodando. Existe a questão do flex híbrido, porque quando você usa o etanol, a cana consegue absorver tanto monóxido de carbono que ela meio que anula o que o carro híbrido etanol gasta, polui, né? Então existe isso também, mas isso é balela, tá? Isso é balela, tá bom? O estudo tem que ser completo e concluído. Existe um estudo, já concluiu? Não, tá em andamento. Então
não vale. O Ramon T. Souza. Lucão, você acha interessante a ideia das montadoras venderem algum tipo de bateria extra para ter uma autonomia extra em cargo de um percurso mais longo sem eletroposto? Então, Ramon, Dom Ramon, né, seu Madruga, existe um projeto de uma chinesa que é muito louco de montar pontos. Pensa assim, seria uma lojinha rápida, assim, né, uma garagenzinha, que você entraria e aí viria uma bateria, tiraria a sua e colocaria uma nova já carregada. O problema é custo, né? É uma ideia bem legal. Vai rolar? Não, não vai rolar, mas é uma ideia, sim, bem legal. O Antônio M. Fujisawa. Lucas, aqui na minha cidade não tem carro elétrico nem carregador em shopping. Se eu comprar um carro elétrico em outro estado, consigo instalar um carregador wallbox na minha casa? Antônio, consegue, mas assim, pelo que você está me contando aqui, vai ser um negócio meio embaçado para você, né? Você sempre vai ter que estar em casa. Então você vai ter que ter autonomia para ir para algum lugar e voltar para casa, né? Então, sim, é alguma coisa, é uma coisa meio embaçada. Vamos ver aqui o que mais. Leonardo, compensa ter carro elétrico no Brasil no momento? Tipo, tem a dificuldade de ter carregadores nos lugares públicos e o aumento da conta de energia será menor que o valor gasto com gasolina? Leonardo, então, compensa ter carro elétrico? Depende ainda muito, né? Eu acho que o mais viável, o mais prático ainda é o híbrido. E sim, quando você fala monetariamente, né? Ah, mas eu tenho que gastar para carregar. Quanto que eu não vou gastar? Por exemplo, numa conta de casa você vai gastar aí, lógico, tudo depende do estado, da bandeira, tudo isso, mas vamos dizer R$50 para carregar um carro elétrico em casa. Meu Deus do céu, Lucas, que absurdo! Sim, mas por exemplo, esse daqui eu carrego e rodo 400 quilômetros. Com R$50 é mais barato que uma combustão, né? É mais barato. Mas a conta não é essa, né? Porque o carro elétrico no Brasil é muito caro, a conta não é essa só de quanto eu vou gastar. O João Pedro falou assim: Lucão, São João Pedro de Aguanil, Minas Gerais. Professor, os carros elétricos são mais frágeis e tem que tomar cuidado ao dirigir na chuva, por exemplo. De repente você estaciona numa subida e chove, desce aquela cachoeira atingindo o seu carro. Será que é perigoso estragar? E se já tem algum carro que, além de alimentar as baterias freando, utiliza energia solar. João, vamos lá. É bem interessante essa sua pergunta. Eu vejo que é a pergunta de muita gente, né? Às vezes eu paro assim para carregar o carro e vem alguém me perguntar sobre isso. Não tem esse problema, né? Como eu disse, a bateria fica naquela caixa e é uma caixa bem soldada, assim, bem isolada, bem blindada. Então não tem esse problema. Acelerados até fez um vídeo aí mostrando, existem vídeos que mostram carros de certas montadoras mergulhando assim em piscinas e saindo. Não tem este problema. A questão de energia solar, cara, ainda não, porque não o painel solar que caberia no carro seria muito pequeno, né? Então ele não conseguiria puxar tanta energia assim do sol para alimentar a bateria. Mas como eu disse, né? Quem sabe com uma certa evolução, né, com um certo pulo das tecnologias, seja capaz. Agora essa pergunta que eu gostei, hein? O Gui Ré. Ouço muitas pessoas falando que o carro elétrico já morreu várias vezes e agora vai ser a mesma coisa, o que você acha? Porque agora seria diferente. Eu conheço esse papo, hein? O carro elétrico já nasceu morto. Dos mesmos diretores de Veloster tem rouquinho desportivo. Galera, isso é uma comparação, como eu disse, né, dos estudos. É uma comparação que, assim, peraí, cara. Vamos lá, para quem não sabe, no surgimento dos carros lá, né, na célula mater dos carros, existia essa disputa. O carro vai ser a suco de dinossauro ou vai ser a eletricidade? E Henry Ford, que produzia muitos carros, dono da Volkswagen, não, tô brincando, Henry Ford, dono da Ford, que produzia muitos carros, optou por fazer a combustão, porque era mais barato produzir. E aí os carros foi aceito esse método de combustão, mais ou menos como era o VHS com o Betamax. Indústria pornô, para quem não sabe, decidiu que ia ser no VHS. Pois é, nada a ver com o vídeo, mas tudo bem. Mas a gente comparar a tecnologia de hoje, 2023, com a tecnologia de 1800, 1900, peraí, gente, peraí, a mesma coisa que você pegar aquele telefone lá, né, que tinha um negócio aqui que você encaixava aqui na orelha e outro aqui com celular. Peraí, não, né?
não, né? Aí não, né? Aí não. Note Cecelo, eu já li alguma vez sobre carregadores mais rápidos para carros elétricos reduzirem a vida útil da bateria do carro em troca de uma carga mais rápida. Isso é verdade? Se sim, você acha que eles valem a pena? Não, não é verdade. O que acontece com a bateria do carro elétrico, como a bateria do seu celular, é bom você não dar sempre 100% da carga, separar um pouco antes. Tanto que alguns carros você consegue configurar. Eu só quero que a bateria carregue até 95%, até 98%, né? Você sempre carregando, você sempre estourando a bateria, sim, pode prejudicar, né? Então, como a bateria de um carro a combustão, como a bateria do celular, perdão. O Cauã B1, é verdade que o off-road de um carro elétrico é melhor que a combustão? Não, não é melhor, mas são sensações diferentes. Como você tem um torque instantâneo, você dá umas arrancadas mais vigorosas, né? Acaba até ficando mais fácil o off-road. Se é melhor ou não, isso é uma outra história. Eu já fiz aqui um vídeo, vou deixar aqui o card de eu fazendo off-road com um Q5 híbrido e aí só usando o modo elétrico. É bem legal. E o Eduardo Zoado, gostei. Quem quer um carro elétrico obrigatoriamente vai ter que adquirir um wallbox? Então, Eduardo, vai, tá? Vai, desculpa, vai. Hoje o wallbox aí, tô falando dos bons, tal, você vai pagar entre 7 e 9 pau. Quem tem 300 e poucos pau para dar num carro elétrico, 400 e pouco, vai ter que gastar mais esse pouco, tá? Por quê? É a mesma coisa que você ter um celular. Tá? Você tem aqui um celularzinho, você tem só um carregador, só veio na caixa um carregador. Você vai carregar só na casa ou só no trabalho? Você vai acabar, né? Tendo um carregadorzinho no trabalho para facilitar a sua vida. É a mesma história. Então, assim, vai ter que ter, cara. Vai ter que ter. Não adianta. A gente que testa carro, eu, Joana Cletos, o pessoal lá da Opinião Sincera, o André lá do Gas Motors, a gente passa por isso, porque a gente não tem carregador em casa, então a gente tem que pegar e ir no shopping, deixa lá carregando, volta para casa a pé, depois vai lá buscar o carro. E é um saco, português claro é um saco, então sim, vai ter que ter. Para finalizar, Eduardo Neves, Lucão, os carros elétricos têm um preço no mercado brasileiro muito alto, será possível num futuro próximo diminuir o valor deles? Eduardo, eu acho que sim, por algumas questões. Vamos lá, primeiro, o carro elétrico ainda é novidade. Não é, porque surgiu em 1900... Os modernos, tá? Tá bom isso? Os modernos, tá? Ainda é uma novidade. Como toda novidade, é sim um custo mais caro. Segunda coisa, ninguém está produzindo ainda carro elétrico no Brasil. Está vindo de fora. E o dólar é mais de 5 pau. Então, assim, não tem milagre. A hora que você coloca o dólar mais a tarifa de importação, não tem milagre. Então, infelizmente, sim, ainda é muito caro. Mas sim, pode ser que fique menos pior o preço. Fechou, galera? Muito obrigado por assistirem este vídeo. Queria saber se vocês gostaram desse tipo de vídeo, porque eu posso fazer de outros carros, posso fazer as suas dúvidas com Civic híbrido, com Corolla Cross, sei lá. Deixa eu saber, deixa aí nos comentários, beleza? Um beijo no coração de vocês. Tem mais vídeos aqui para você assistir. Nos vemos na próxima e valeu!